A lei, o que ela diz hoje? Porque eu acho que a lei ela confunde, as pessoas confundem política de redução de danos, o que está na política, e que desde 2002, né, ela está claramente expressa ali, que é uma abordagem que deve ter, né, na saúde, no campo da saúde mental, enfim, a redução de danos desde 2002 já entrou, né, como uma forma de possível tratamento, ou pelo menos como uma maneira complementar de lidar aí com quem faz um uso mais problemático ou é dependente. E na lei também. Tá? E na lei de 2006, que a gente comentou com vocês agora há pouco, ela instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, e ela vai colocando diretrizes para prevenção, tratamento, reinserção social, dependentes e reconhecimento da importância da redução de danos. Isso está explícito na lei em 2006. Esse trabalho aqui é um trabalho que eu estava junto a um grande projeto da Secretaria Nacional de Política de Drogas, eu coordenei um dos módulos, que foi justamente uma tentativa de fazer com que os operadores do direito pudessem compreender esse campo, porque, muitas vezes, você tem uma pessoa que está sendo julgada ali, né? Mesmo aquele que fez porte de drogas vai para o juizado especial criminal. Chega lá, o juiz, quem que avalia se ele é ou não dependente, qual o nível de consumo e tal, né? Oi? Não, as cadeias, isso eu estou falando só no uso, no artigo 28. Volta um pouquinho, que eu vou, assim, aí, ó, na lei, né, o artigo 28 teve a fim da pena de prisão, que era essa discussão que a gente estava conversando agora há pouco. Por que teve isso? E por que foi um avanço num determinado sentido? Porque foi uma maneira que o Brasil encontrou, apesar de muitas críticas que eu também tenho a essa lei, foi uma maneira que o Brasil encontrou de estar não descriminalizando no sentido, continuou sendo crime, e esse é o problema. Mas olhando a questão do porte e do possível consumo, né, não mais como um problema de polícia, da lei, né, do sistema penal, né, enfim, de você poder olhar que essa pessoa, ou ela precisa de prevenção, se ela está fazendo um uso mais abusivo, mas ela não pode ter um olhar e o peso da lei em cima. Mas continua sendo crime. E isso é importante. Então, no artigo 28, né, nos GCRIMs, Juizados Especiais Criminais, existem penas alternativas aí à prisão, que é prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Tem todo esse material aqui, desse programa que eu participei, está na internet e tal, e tem muitos exemplos, é bem legal vocês entenderem como é que se dá na prática essa aplicação da lei, né? E o artigo 33, que aí é tráfico, foi muito mais rigoroso. Tá? Então, no artigo 33, você aumenta de 3 anos para 5 anos de prisão as pessoas que são consideradas traficantes. Mas, como diz o Zacconi, quem é considerado traficante? Né? Quem é considerado traficante? Essa é uma grande questão que a gente tem. Quem é o grande traficante de drogas hoje? Né? E acho que eu vou ficando por aqui, porque senão o Toffoli aí não vai conseguir. Deixa eu, antes de mudar de foco, deixa eu só complementar. Existe uma coisa muito importante em relação a essa questão da seletividade penal brasileira, que é essa história de que... Porque alguém fez um comentário, né? Se a pessoa... até usou o eu, né? Se eu for pego com um baseado, né, você vai preso ou não vai preso? Eu posso dizer para vocês que se eu vou pego um baseado, eu não vou preso. Porque eu sou branco e tenho mais de 30 anos. Certeza que eu não vou preso. Se eu tiver... tenho emprego, sou professor universitário, aquela coisa toda. Se eu tiver nas quebradas, né, for menino, cor de pele escura, for pobre, tem uma grande chance de ser preso como traficante. Embora seja usuário. Né? A gente tem algumas evidências de que isso está acontecendo. Então é importante ter essa clareza. Outra coisa é dizer assim, ok, o usuário não é preso. Não é bem assim. Né? Tem um estudo da Julita Lengruber, do Rio de Janeiro, mostrando que muita gente que é pega com droga fica em prisão provisória. Até, né, aproximadamente 1/3 deles... É isso? Agora não me lembro do número exato. Mas mas não é só isso. Os que são presos para averiguação depois se é tráfico ou uso... Um bom número deles são liberados depois. Depois ficaram presos por meses. Então, dizer que o uso não prende, sim, até... E é por isso. Né? Claro, se tiver dinheiro, é rapidinho. Bota um advogado lá, tira um habeas corpus tal, e sai. Se você não tiver,
e se o sistema de defensoria não der conta, não vai funcionar. Estou falando de maiores de 18 anos, evidentemente, mas tem todos os equivalentes para isso, para as medidas socioeducativas. Então, que aí tem outra complexidade na história, né? Então, só para vocês terem clareza a respeito disso. E outra coisa também é que se um indivíduo que está num processo de liberdade provisória, está saindo está naquele esquema de ficar só dormindo na cadeia ou tal, se ele é pego com droga, ele é preso de novo. Então, nesse caso, mesmo que seja só uso, também vai para a cadeia. Então, não é bem essa história assim, né, de quando se diz assim, não, já está resolvido, o usuário não é preso, né? E outra coisa, se, por exemplo, o Supremo decidir, né, que, de fato, é inconstitucional, que isso está sendo votado no Supremo, está lá parado, né, mas, enfim, estava andando, já teve 3 votos, de que portar droga não é crime, ainda assim a seletividade penal vai continuar a existir no Brasil e ainda assim a gente vai ter pessoas negras presas como traficantes. Porque isso não vai mudar essa história. Essa história é outra. É uma história muito antiga, é uma história de um país que foi um dos últimos a terminar a escravidão. Então a gente precisa ter consciência do país que a gente vive.